Boa tarde a todos. Bom por estarmos aqui. Né? E como eu estava falando com o pessoal, hoje, como é Dia das Mães, o tema vai ser bem leve, bem tranquilo, né? Para a gente poder estar aí de acordo com essa data. Então nós vamos começar falando de suicídio. Né? Vai ser daí para baixo, viu? Então nós vamos estar, a princípio, falando um pouquinho de suicídio. E antes nós vamos fazer algumas considerações. Depois, algumas sugestões do Dr. Wilson, que é um psiquiatra que trabalha com suicídios, e ele vai dar algumas informações para nós. E depois nós vamos estar estudando alguns casos, que são casos verídicos, primeiro de ocorrências em casas espíritas, de motivos por que as pessoas pensavam em suicídio. Depois, algumas declarações de espíritos que cometeram suicídio e eles vêm nos trazer um depoimento deles. Né? Depois nós vamos também estar falando sobre pessoas que perderam entes queridos e como seria interessante a gente estar abordando o tema com eles. Vamos também falar de drogados e depois, para a gente fechar assim, de uma forma mais tranquila, nós vamos falar de crianças. Tá bom? Combinado? Então vamos dar início com as considerações preliminares. Então, em decorrência da seriedade que se reveste o problema, antes de falarmos sobre os motivos que podem levar ao suicídio, com vários casos extraídos de entrevistas na Casa Espírita, transcreveremos alguns apontamentos de aula ministrado pelo Dr. Wilson Ferreira de Mello, como segue. E ele diz lá: aos estudiosos do problema do suicídio suscita-se, dentre outras, a pergunta: o que se passa na alma do suicida em potencial? É óbvio que inúmeras respostas se poderiam obter, as mais diversas, de não estar imune aos impulsos da autodestruição, e há uma série de estados doentios, psicoses, que de certa forma condicionam a elaboração de uma ideia suicida. Dentre os pacientes que atendemos na clínica dele, houve alguns que acabaram se suicidando mesmo, apesar de muitos deles se confessarem espiritualizados. Todos nós sabemos que uma idade áurea da humanidade foi a da Grécia Antiga. E ela foi, entretanto, efêmera, pois os homens não tinham qualquer base religiosa e, ao se sentirem inferiorizados pela idade decrépita, por uma doença incurável ou por algum defeito físico, eram levados a se autodestruírem, dentro de um conceito coletivo de autocrítica evidentemente exagerada. É conhecido o fato de que, em certa época, o suicídio foi perpetrado sob o impulso do medo. Então é interessante que, apesar da Grécia ser tão rica em filosofia e em todo um padrão de moral muito elevada, mas era um hábito ali, mesmo alguns pensadores e algumas pessoas até nobres dentro da estrutura grega cometerem suicídio quando chegavam numa idade avançada, né, e não esperavam a morte natural. E isso marcou muito, durante muito tempo, né, porque a Grécia era o exemplo de cultura daquela época. Então essas ideias em torno do suicídio foram, de certa forma, difundidas para outros locais, né, pela influência da Grécia. A história nos revela muitos casos de condenados à morte que, não suportando a ideia do sacrifício próximo, paradoxalmente decidiram abreviar a existência através do suicídio. Houve também crises coletivas de suicídio, uma das quais foi involuntariamente provocada por Goethe, o pensador emérito, né, alemão, que se sobressaiu de todos os seus contemporâneos e que foi levado a ter ideias suicidas por motivo de uma frustração amorosa. Com o seu livro Werther, provocou uma espécie de epidemia de suicídios em toda a Europa,
já que apresenta no romance um patético relato de um amor não correspondido que redunda no suicídio do personagem principal. Predominantemente, o problema afetivo apresenta-se como responsável pelas crises de suicídio. Seguem-se-lhes as dificuldades financeiras, depois as desavenças conjugais, e o suicídio é produto da descrença momentânea ou crônica por parte do indivíduo em relação aos valores positivos que se oferecem à humanidade, ou em relação ao objetivo acidental de seus sentimentos afetivos, no caso amoroso. A descrença, como é óbvio, acarreta frustração. Hoje em dia há muito menos suicídios do que no século XIV, ao contrário do que se pode supor. A explicação é a seguinte: atualmente há muito mais anseios de pesquisa na humanidade em decorrência do progresso material, e por que não dizer espiritual a que atingimos. Quanto mais se esclarece o homem, menos vulnerável se torna ele às ideias de autodestruição. A filosofia é também uma poderosa arma contra essas ideias. Dentre os tipos suicidas encontrados, desfilam pelas clínicas psiquiátricas os mais variados portadores de ideias tendentes a esse mal, como expõe o Dr. Wilson Ferreira de Mello. Há, por exemplo, os oligofrênicos, indivíduos que apresentam deficiência mentais ou intelectuais e são propensos ao exibicionismo, do qual o suicídio é uma das variadas manifestações. É notório o fato de que os homens são, em geral, narcisistas, isto é, autoenamorados de suas supostas virtudes físicas ou intelectuais. Há também os denominados viciados em suicídio, isto é, aqueles que sofrem tendência ao impulso suicida como repetição de tendências ancestrais. Então vamos dividir em duas partes, né? A questão dos oligofrênicos, a mente deles trabalha de uma forma doentia. E eles, na medida em que eles são narcisistas, eles querem sempre estar em evidência. E, de certa forma, o cérebro doentio deles não conseguem perceber que o suicídio para o plano físico é o fim, para o plano espiritual não. Então eles, de uma forma de chamar a atenção, eles chegam ao extremo de cometer o suicídio, como forma de chamar a atenção, né? Sem ter noção das consequências que isso pode trazer, né? Que são bastante graves. E há também o que nós chamamos de viciados em suicídio. E a gente pode ver um caso bastante interessante disso, que é a própria Ivone Pereira, né? A Ivone Pereira escreveu um maravilhoso livro, que é Memórias de um Suicida, que foi narrado por quem? Vocês leram Memórias de um Suicida? Não? Vitor Hugo. Né? E o Vitor Hugo, ele cometeu suicídio, então ele narra a história dele. E por que Ivone Pereira foi a médium? Porque a Ivone, ela já vinha de uma série de encarnações sucessivas onde ela cometia suicídio. E havia uma tendência muito grande dentro dela de repetir isso. Então, quando chegava aproximadamente a época em que habitualmente ela se suicidava, ela entrava num estado de melancolia profunda, de um vazio muito grande, que era consequência da lembrança do espírito daquele momento decisivo, e ela não tinha forças para superar essa lembrança. E aí o que ela fazia? Suicidava novamente. E foi depois, né, dessa existência em que ela, como Ivone Pereira, que ela teve acesso à mediunidade e ao conhecimento da doutrina espírita, que ela, escrevendo o livro, ela se livrou desse ciclo de suicídio. Então essa, infelizmente, é a tendência, a repetição, né? Há aqueles pacientes que obedecem de forma inconsciente à lei do retorno, de causa e efeito, tão objetivamente explicada pela doutrina espírita, que leva a ter ideias suicidas a quem tenha induzido alguém a se autodestruir em anterior encarnação. Há ainda o tipo obsedado,
cujas ideias suicidas são impulsionadas por espíritos obsessores pouco ou nada esclarecidos, como manifestações de antigos ódios e rancores que alimentam seu algoz do passado, ou encarnado. Há também os tipos a que denominamos fantasistas, que só querem suicidar-se da boca para fora. Exemplo clássico é o do jovem que tentou matar-se com um tiro no peito, mas tomando cuidado em escolher o ponto que não atingisse o coração. Então aqui vamos lá, a lei de causa e efeito é óbvio que nós sabemos que não se você provocou o suicídio de alguém, você vai sofrer o suicídio na próxima encarnação. Não é assim, nós sabemos. Mas muitos sucumbem ao peso da lembrança do que eles fizeram no passado. E às vezes esse peso é tão grande que eles não têm forças e acabam utilizando como fuga, não é, o suicídio deles mesmos, pensando muitas vezes que isso vai aliviar essa culpa que eles carregam, e nós sabemos que não, só vai agravar. Não é? Então é nesse sentido que está aí a lei de causa e efeito. Há também os casos de obsessão, que são terríveis, né? E há o exemplo que eles dizem aí, os fantasistas, que vivem, né, tentando se suicidar, mas sempre tomando muito cuidado de não ultrapassar o limite. Então tentam várias vezes, mas sobrevivem a todas, porque no fundo eles não querem, na verdade eles só querem realmente chamar a atenção. Mas não tem também espíritos que impedem isso? A pessoa realmente, ela quer se suicidar. Eu estou te perguntando. Sim, não é nós temos. Minha, não. Eu estou te perguntando. Se você observar um dos livros do André Luiz, eu não me lembro qual há um caso em que não era suicídio, não é? Mas eu acho que serve de exemplo para nós, né? Que ela ia cometer um aborto, não é? E aí há toda uma movimentação do plano espiritual para impedi-la. Eles procuram influenciar a ela de várias maneiras. Ela até no sono físico, né? Eles tentam conversar com ela, espírito a espírito, tentando convencê-la do grande erro que seria, mas ela se mostra indiferente a isso. Eles vão trabalhar alguém muito chegado a ela, influenciando essa pessoa para ir até a casa dela e conversar com ela, para também convencê-la, né, de valores morais e de evitar aquilo tudo, né? E tentam de todas as maneiras, mas os mentores percebem que nenhum das influenciações estava tendo resultado e que ela estava com a mente fixa naquele ato. Então, tanto seja no caso do aborto quanto do suicídio. E aí, eu não me lembro o nome do mentor que acompanhava o André Luiz, mas eu sei que ele chega a uma certa altura que ele fala para o André: não há mais nada que nós possamos fazer aqui. Vamos nos retirar e depois nós vamos retornar aqui para socorrê-la. Porque, ao que tudo indica, ela não vai se demover, né? E no caso da história, ela tenta o aborto e o feto, né, já estava de certa forma avançado, e ele, o espírito, né, como vingança ali naquele ato extremo dela, ele se agarra dentro do útero dela, ele se agarra a uma veia dela e rompe essa veia. Então ele é abortado e, lógico, ele já nasce morto, né? E ela também morre de hemorragia. Então ali naquele momento ambos acabam perdendo a vida, né? E aí depois eles retornam para levar ambos para atendimento, e seria um processo muito longo de recuperação que ia levar aí bastante tempo. Então é a mesma coisa, né? O plano espiritual, eles vão fazer tudo o possível, diretamente e indiretamente, para demover a pessoa da ideia do suicídio. Mas eles não avançam um limite, que é o limite do livre-arbítrio da pessoa. Então, se eles percebem que mesmo com todo o esforço não obtém resultado, eles, com muito pesar, se retiram
do local e cessam a influenciação benéfica e aguardam para retornar depois para tentar ajudar da melhor forma possível. Fazer o quê, não? É assim. Aqui é uma série de relatos de casos extraídos de entrevistas que podem levar ao suicídio. Então isso tudo é real, não é? E não pensem que a nossa casa está livre de situações parecidas com essa, porque não está. Não é? E muitas vezes, quando menos se espera, casos semelhantes a esse podem surgir aqui entre nós. Então, a perda de bens materiais, impotência, a menopausa, aventuras amorosas, no caso de ambos os sexos, práticas de crime oculto, relações sexuais com filha, relações sexuais com mãe e vice-versa, furto ou roubo à firma onde trabalha, traição do marido ou vice-versa, fez macumba para o marido e o filho, teve relações com o pai de santo, é lésbica, irmã grávida do irmão, filho de 18 anos que pegou a mãe em adultério e não se conforma, pretende matar a mãe e se matar, pois gosta muito do pai. Via a mãe mantendo relações sexuais com o pai, tem a mente fixa nisso e vai se matar. Está com 33 anos, é casado e tem 3 filhos. Mulher pegou o marido, que no caso era o padrasto, tendo relações com a filha casada, que tem 2 filhos e está com fixação mental. Mulher tem um marido impotente e ficou grávida de um senhor de cor negra. Envenenou o marido aos poucos por ciúme, até a morte. Está arrependida, tem 7 filhos, o mais velho com 18 anos, e acha que não vão perdoá-la. Teve relações sexuais com o padre, está apaixonada, mas ele não a quer mais. Vai matá-lo e suicidar-se. O médico ginecologista forçou-a a ter com ele relações sexuais no consultório. Deve falar ao marido, está quase louca, emagreceu vários quilos, só dorme com calmante, tem a mente fixa. Tem 6 meses de casado, o marido quer ter relações sexuais absurdas, deve contar ao pai, não tem mãe, gosta do marido, mas não suporta essas ideias. Está grávida de 4 meses e quer saber se deve pedir o divórcio. Então são relatos verdadeiros de pessoas que chegaram à casa espírita com propensão ao suicídio. Que vocês veem que varia de uma gama muito grande de casos. Não é? E que orientações a gente pode dar a uma pessoa que chegue até nós com ideias suicidas? Então, é de importância fundamental saber como a pessoa pretende suicidar-se e nunca contradizer ou dar conselhos para que não faça isso. Deve o entrevistador, sempre que possível, contar histórias sobre os suicidas. Deve explicar a maneira como os que praticaram este ato, já no outro plano, voltam e vêm contar o que lhe aconteceu. A história para os envenenados, os enforcados, os que se jogam das alturas, os que se lançam sobre veículos em movimento, os que se atiram com arma de fogo, etc. Veremos pouco adiante a descrição de casos que envolvem suicídios nas modalidades aqui expostas e como as cenas se apresentam aos próprios espíritos delas participantes. Como orientação ao entrevistador, nos casos dos tendentes ao suicídio, os cuidados com o início da entrevista são muito importantes. Deve-se iniciar a entrevista perguntando se a pessoa acredita na reencarnação. Se a resposta for sim, tudo fica mais fácil. Temos a lei de causa e efeito. Aí o caminho é muito tranquilo, né, gente? Explicar as consequências do suicídio. Se a resposta for não, o entrevistador deve lançar outra pergunta em continuação. Acredita em Deus? Se a resposta for não, então deve-se buscar uma ideia do universo, do corpo humano, da harmonia e perfeição em tudo, e perguntas. Já parou para pensar em um ser superior a comandar os reinos mineral, vegetal, animal e nominal, etc. Continuando, quando o entrevistador a essa altura já sabe qual é a ideia de propensão ao suicídio, passará a relatar uma história que possa de algum modo atingir a pessoa em desequilíbrio. Daqui nós vamos ver agora alguns exemplos de espíritos que desencarnaram através do suicídio
e que vem trazer o depoimento deles. Né? Porque, pelo que as pessoas que trabalham nessa área de suicídio, pelo que eles narram e eles nos trazem, normalmente o suicida que vem com uma tendência muito forte, quanto mais você tentar argumentar com ele, né, com relação ao que ele quer fazer, mais negativo vai ser o efeito. Por isso que ele diz aqui que você não tem que ficar falando para ele que ele não pode fazer aquilo e etc e tal, porque ele tem aquela ideia fixa. Então o que nós temos que trabalhar é que ele possa entender quais as consequências posteriores e não tentar convencê-lo de que ele não pode fazer aquilo, mas que ele, na sua mente, possa ir trabalhando as ideias das consequências disso tudo. Porque assim, só há uma pessoa que pode convencê-lo, e é ele mesmo. Então a gente tem que trabalhar a mente dele para que a mente dele chegue à conclusão de que o suicídio não é uma solução. Por isso que a gente tem que trabalhar perguntando sobre a reencarnação. Né? E depois, como ele não acredita na reencarnação, a gente perguntar de Deus. Né? E se ele não acredita em Deus, aí a gente vai trabalhar uma força superior que está acima de tudo, tentando que ele não dar respostas, mas procurar fazer ele ir raciocinando para que ele chegue às conclusões sozinho. E a partir do momento em que ele chega às conclusões, né, de que há a lei de causa e efeito, aí a gente vai começar a narrar para ele o que vai vir agora a seguir, para que ele possa, né, repensar aquilo que ele está pensando em fazer. Eu posso só falar uma coisa? Pode. A minha irmã frequentava numa casa da minha irmã um rapaz e ele era usuário de droga. Ele ficava tão transtornado que a minha irmã já tinha feito de tudo para ele. Tudo dele. Já tinha batido, já puxava dele, já proibido ele de ficar na casa dela, tinha feito todas as formas. E um dia ele chegou lá tão maluco, tão doido, que ele falou assim: tia, e a minha irmã nem tia dele, eu vim aqui só dar um beijo na senhora porque eu vou me matar, eu vou deitar na caminha do trem, porque o trem ele sabia tanto que trem. Aí ela disse que Deus perdoou com ele, e ela falou assim: então espera que eu vou com você, eu não vou deixar você fazer isso sozinho. Na hora ele se transformou: não, a senhora não vai fazer isso, eu não vou deixar. Sabe? Então, às vezes a gente tem que talvez até participar das ideias deles para eles dar um chacoalhão. Ele ficou bravo com ela. Ele podia, mas ela não. Então vamos lá, né? Essas são as descrições de um espírito que cometeu suicídio tomando veneno, né? E o que ele veio narrar, né? Um espírito amigo em uma comunicação nos contou que tomou um copo de veneno pensando que morrendo tudo se acabava. E sua surpresa foi grande ao sentir que tudo continuava no plano espiritual como se em vida física. Sentia as dores por anos seguidos. E além disso, os espíritos inimigos lhe mostram todo o estômago e intestinos corroído pela droga. Sente fome e sede e lhe dão fezes e restos de tripas, pulmões, sangue coagulado de cor preta. E vê sair tudo por baixo. Ainda, se nos envenenamos, nas próximas reencarnações, voltamos com problema nas partes atingidas pelo veneno. Tem que ser coisas para realmente balançar, né? Enforcamento. Quando nos suicidamos por enforcamento, passamos a olhar o nosso corpo pendurado. As artérias muito grossas, o cabelo despenteado, a língua enorme, grossa e roxa, as narinas soltando catarro e sangue preto, os lábios grossos e a boca aberta. Os dentes parecem enormes, os olhos estufados e roxos. Dos ouvidos jorra sangue. Os braços pendurados e deslocados, enorme quantidade de fezes pelo ânus, escorrendo pela perna e deixando uma ferentina que ninguém suporta.
Somos levados ao Vale dos Suicidas e as cenas continuam em nossa mente durante anos. Reencarnamos com problemas físicos e mentais. Ficamos vendo as cenas serem lançadas pelos nossos inimigos. Vamos ter várias reencarnações nos manicômios, hospitais e casas de saúde. Atropelamento ou pulo de alturas, viadutos, pontes, edifícios. Oi? Também. Nesses casos, já como espíritos, começamos a ver pessoas em nossa volta, o nosso corpo coberto com jornais ou trapos e a sensação de pesadelo. Levam o nosso corpo em pedaços enquanto o sangue fica no chão e os animais desconhecidos comem tudo. Levam-nos ao Vale dos Suicidas e ficamos com a mente ligada àquela cena como se fosse um filme, passando a cada minuto por anos seguidos. Conduzem-nos ao cemitério onde vemos nosso corpo se decompondo, vendo os vermes destruírem todos os órgãos. E essas cenas também ficam gravadas durante várias reencarnações em forma de sonhos e pesadelos. Reencarnamos várias vezes e voltamos a hospitais e manicômios como débitos mentais. Essas cenas ficam gravadas em nosso perispírito. Armas. Dando cabo à vida, influenciados por espíritos inimigos, depois do desencarne, eles ficam realizados. Riem, dão gargalhadas, brincam de roda em nossa volta como se fossem crianças. São, em regra, entre 20 e 30, com enormes dentes, tendo unhas e olhos chispando fogo. Acendem fornalhas, colocando 2 ferros com as letras B e O, e começam a nos marcar com as palavras bobo na face. Fervem o sangue que jorre de nossas feridas e o bebem e nos fazem beber. Esses espíritos inimigos nos acompanham até o Vale dos Suicidas e não nos deixam dormir. Quando pensamos em descansar um pouco, jogam em nossa frente todas aquelas cenas horríveis que se passaram, com o problema que nos levou ao suicídio. Mostram-nos com especialidade pessoas de quem não gostamos, e assim tudo se repete muitas vezes por mais de 100 anos. Nossa reencarnação será em corpos defeituosos e com outros problemas maiores ainda. Então sempre, procurar, é lógico que não de uma forma grosseira nem uma forma ofensiva, mas procurar provocar o choque nele, porque só um choque muito grande vai fazer com que ele possa repensar a questão do suicídio e mudar a orientação dos seus pensamentos, para que ele tenha certeza de que colocar fim à vida é o começo de um problema maior do que ele acha que está enfrentando. Depois que ele tomou esse choque, que ele começou a repensar isso, aí sim a gente vai ter condições de falar para ele, do problema dele, do que está, procurar saber o que está fazendo com que ele leve a ter ideias suicidas e aí começar a trabalhar o problema em fato. Porque enquanto nós não fizermos isso, não rompermos a ideia fixa que ele tem no suicídio, ele não vai ter condições de assimilar o que a gente vai querer passar para ele. Então é um tratamento de choque. Ele sentir o choque das consequências que o ato dele pode acarretar. Aí depois que ele tem noção disso, aí nós vamos ver que o problema dele fica muito menor. E ele vai ter condições de trabalhar isso de uma forma mais positiva. E não se assim, a pessoa com relação aos médicos, De certa forma, é um envenenamento. É envenenamento. Mas vai ter aquela causa toda, é envenenamento. O tratamento é o mesmo. Infelizmente. E pelo que está falando aí, não tem espíritos, o que eles percebem junto deles, até agora, junto e narram aqui também, e junto deles, o que eles veem depois, eles não conseguem ver nenhum espírito de luz, Infelizmente não. Está tão pesado, porque eu já vi gente que foi conversar com pessoas e para amenizar, disse, não, mas você não fica... A pessoa ficou muito assim, Não, mas não fica muito assim, porque
você vai ter os espíritos de luz lá te ajudando e tal. Para o suicida, não. Como forma vai um tempo de caridade, se já uma pessoa, vamos supor que um membro da tua família já cometeu um suicídio, e aí você vem até a casa, aí você pode estar falando para ele, olha, não, nós vamos orar para que o plano espiritual possa, mas deixar muito claro, ele vai ter que, ele é responsável pelo que ele fez. Mas ele não sabia. Tem essa pergunta também, né? Aí o entrevistador vai falar assim, aí no caso fica mais leve. Não pode ser, não é por aí que vai ser o amenizado. Nós não precisamos ser duros né? Estúpido não. Mas nós também nós podemos falar, olha, segundo o que a doutrina nos diz, não é? O suicídio ele sempre tem consequências graves, né? Que vão durar, às vezes, um espaço de tempo, depende muito de cada caso, até longo. Mas isso não impede que nós oremos e roguemos a que o plano espiritual possa estar amparando este irmão e socorrendo nas suas necessidades. Então, sempre dizer que o plano espiritual nunca desampara, porque eles não vêm, mas os bons espíritos estão lá. Estão lá. E a partir do momento, aí só depende dele, mas a partir do momento em que ele conseguir enxergar, ele vai ser socorrido. E as nossas preces, as preces de quem o ama, vão ser como, que é narrado em livros, como gotas de remédio homeopático, que vão caindo lá. Se venha de onde vier, ela é levada lá. Ela não se perde no espaço. Nunca. Ela é levada e é uma gotinha de remédio que sempre vai trazer um benefício aí. Sempre vai trazer. Até que chega um dia, com todas essas preces que ele foi recebendo, ele consegue abrir os olhos. Quando ele abre os olhos, o espírito benfeitor está ali, dando a mão. Com certeza. Agora, isso também mostra para a gente a necessidade do plano espiritual, de nós trabalharmos juntos com o plano espiritual, porque esses casos são casos muito delicados. Se a gente demorar a ficar só com o entrevistador, pode ser tarde demais e isso pode acarretar sérios problemas. Mas é por isso que o caso de um suicida que nós temos que ter tato, porque se a gente percebe que se nós não estamos tendo sucesso, aqui nos Estados Unidos, qualquer tentativa de suicídio ele é tratado por psiquiatria. E nós temos que ter consciência disso. Né? Se nós temos o bom senso de, se a gente percebe que nós não estamos tendo sucesso, procurar conduzi-lo até um hospital para que ele seja atendido por um psiquiatra. Que aí vai também estar entrando, além do nosso recurso espiritual, vai estar entrando com medicação e vai estar entrando com todo o tratamento para tentar evitar o suicídio. Então, a gente fala, o tratamento espiritual nunca substitui ou nunca devemos dizer que pode parar com o tratamento médico porque o espiritual vai resolver. Não, nunca. Vamos então agora à orientação aos revoltados por perda de entes queridos. Então, por vezes, em razão do apego natural à matéria, por não haverem ainda descoberto que o espírito é imortal, as pessoas que perdem parentes ou até amigos a quem estão ligadas e com quem se afinam, durante um bom espaço de tempo, costumam revoltar-se contra Deus, como que vendo na perda física uma grande injustiça da providência divina. Em regra, não entende o espiritismo, mesmo espíritos. Por isso, quando algum desses casos vier para a entrevista, deve o entrevistador munir-se de muita calma, a fim de poder aplacar a revolta, em regra pela tristeza da pessoa necessitada de auxílio. Sim. Frio? É porque estava bem quente a hora que eu cheguei. Se você quiser dar uma mexidinha ali. Deve-lhe falar do universo, procurando mostrar a harmonia dos planetas, sua distância em anos-luz, falar da velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, da Via Láctea, das galáxias, etc.
falar dos vegetais, dos animais e da perfeição do corpo humano, analisar a importância da inteligência nos seres, assim como a função do sol, da chuva, do frio, do calor, a população nos vários pontos do planeta, com pessoas de várias raças e com problemas iguais ao nosso. O que rege tudo isso, senão a lei de Deus? Falar das leis da natureza, que homem nenhum pôde inventar, nascimento, a vida e morte, são regidos por essas leis. Falar que a morte não existe, mas sim há uma passagem por este planeta, para cada um de nós, como se estivéssemos frequentando uma escola. A passagem serve para o nosso aprendizado e, consequentemente, para a nossa melhoria espiritual. Nós somos muito insignificantes para que Deus, com todo o seu poder e sabedoria, venha nos perseguir. Pelo contrário, Ele nos concede a oportunidade de voltar novamente, quantas vezes forem necessárias, até que conhecemos a nós mesmos, física e espiritualmente, para então crescer e procurar trabalhar, né, todos esses conceitos. Mas a técnica é a mesma, né, gente? Não adianta a gente querer, na marra, que a pessoa mude o comportamento dela. Nós temos que ir dando exemplos, ir conversando com elas, para que ela, por si própria, descubra o caminho, né, de Deus. E conseguir compreender que nós somos imortais. E que a morte, ela é só uma transição, é um retorno ao plano espiritual. E que não há perda alguma enquanto houver amor. Porque o amor é o elo que vai nos ligar no mundo espiritual. Então, se nós amamos, não há perda. Se nós amamos, aquela pessoa continua viva através desse sentimento e vai estar sempre ao nosso lado. E quando nós também fizermos a transição para o plano espiritual, se houver amor, vai haver o reencontro. E tudo continua do outro lado como era aqui. E procurar trabalhar esses conceitos de forma muito clara na mente da pessoa. Sinais sobre o vício de tóxicos. Agora procuramos reunir neste ponto alguns elementos de orientação referentes aos sinais sobre o uso de tóxicos, os quais devem ser conhecidos pelo entrevistador, no sentido de ajudar as pessoas que o procurem, viciados e familiares deste, com tais problemas. Como pode um pai ou professor saber se o seu filho ou aluno está se iniciando nas drogas ou se já é um viciado? Vejamos alguns sinais colhidos dos ensinamentos dos pesquisadores interessados e preocupados com o assunto. Então, mudança brusca no comportamento do jovem. Irritabilidade sem motivo aparente e explosões nervosas. Inquietação. Ele está inquieto, agressivo e violento. Depressão e estado de angústia sem motivo aparente. Queda do aproveitamento escolar ou até o abandono dos estudos. Insônia rebelde, com isolamento. O jovem se recusa a sair do quarto, evitando contato com amigos e familiares. Mudança de hábitos. O jovem passa a dormir de dia e fica acordado de noite. Existência de comprimidos, seringas e ou cigarros estranhos em seus pertences. Desaparecimento de objetos de valor, de dinheiro, etc. Ou ainda incessantes pedidos de dinheiro. O jovem precisa a cada dia mais a fim de atender às exigências e explorações dos traficantes para a aquisição de produtos que lhe determinam a dependência. Más companhias. As que o iniciaram no vício passam a fazer parte da vida do jovem. Por isso, os pais devem pesquisar os colegas. Alguns sinais mais marcantes de quando a pessoa já é viciada. Então, nos olhos. Olhos vermelhos e lacrimejantes. É um indicador de que a pessoa está viciada em cheirar cola. O nariz escorrendo. Ele é viciado em morfina ou heroína ou então codeína. Codeína é muito xarope, né, gente? Os xaropes, eles são muito ricos em codeína. Lábios constantemente lambidos para mantê-los úmidos, disso resultando rachaduras ou descolamento da película labial. Viciados em anfetaminas. Peso. Perda drástica de peso, é uma pessoa viciada em heroína e ópio.
Óculos, quando usa óculos escuros, né, usados em ocasiões impróprias e em lugares desnecessários para esconder a dilatação das pupilas. Ele é viciado em LSD e em maconha. Os passos, quando são vacilantes e desorientados, é uma pessoa que está viciada em barbitúricos. Nariz vermelho, com a mucosa nasal em carne viva, é uma pessoa viciada em cocaína. Suor profundo e cheiro peculiar do corpo, é viciada em anfetamina. As camisas, sempre de mangas longas, para esconder as marcas dos picos, é viciado em heroína, betedrina ou cocaína. Tremor nas mãos, se não outro sintoma médico, ele é viciado em anfetaminas. Estas breves indicações permitem a identificação de viciados dentro do ciclo familiar ou entre amigos e colegas. A constância de alguns desses sintomas advertem os pais, parentes e professores para a conduta irregular dos jovens, que podem ter sido seduzidos por outros viciados ou por vendedores clandestinos de tóxicos, sempre interessados em ampliar os lucros com o tráfico de drogas. Marcos, Oi. o que é LSD e barbitúrico? Ok, LSD é o ácido lisérgico, né? Foi uma droga que na época principalmente na época dos hippies, né? Os hippies é que utilizavam demais o LSD, né? O LSD você pode injetar ele na veia, ou então tem adesivos que você cola e ele vai sendo absorvido pela pele, né? É um LSD. O outro que você perguntou? Os barbitúricos, normalmente os remédios para emagrecer contêm barbitúricos. É uma droga... E a anfetamina também, né? A anfetamina também. O remédio de emagrecer também tem anfetamina. Está proibido, né? Eu não tenho... Aqui já é proibido. Todos eles são Aí tóxicos. não tem nem o crack, nem o resto. Mas o crack, ele é uma decorrência da cocaína, né? O crack, ele é um derivado da cocaína. Ele é uma cocaína piorada, né? Porque é misturada com outras coisas, ele é mais potente. Você potencializa o efeito da cocaína. O crack é antes da cocaína, né? Porque o crack é mais puro. Ele é mais puro. O crack é mais terrível. E o outro... mas é igual da cocaína. E o outro que você falou é o êxtase é mais moderninho. Isso aí já na época ainda não estava tanto, né? Aconteceu uma coisa assim, um pouco engraçada essas semanas aí que passou, né? A Vanessa foi fazer exame de vista, né? E duas pupilas, né? E no que ela estava vindo para casa, um carro de frente tinha parado, estava certo para entrar, né? E ela parou atrás e veio uma senhora, parou atrás dela e o carro atrás da senhora bateu na senhora e a senhora bateu nela, né? E então chamaram a polícia, porque né, não tinha como sair de lá e tal. E quer dizer, o rapaz que chegou, né, o policial, chegou e foi entrevistar cada um, né? E quando chegou na Vanessa, ficou olhando assim pros olhos dela, né? Porque ela estava com o pilão, né? Então ele ficou, né? Ele só não... Mas era um sinal evidente. Mas ela falou, não, eu acabei de sair do meu oculista, né? Mas ela estava assim com o pilão enorme, né? Porque um dos efeitos de drogas é que você tem, né? O LSD e a maconha, a dilatação da pupila. E aí os policiais estudam isso, eles sabem, eles veem, eles já ficam preocupados. De olho nela, né? Não, eu saí do oculista. Mas a droga que mais mata hoje nos Estados Unidos, a cada 20 minutos morre um jovem de painkillers. Né? Eles tomam painkillers em quantidade e morrem. Assim, assustador, mais que meth ou qualquer outra droga. Porque eles vão até outro dia, eu estava lendo no jornal lá. O rapaz tomou na casa da avó dele, que ela tinha feito uma cirurgia no joelho, ele tomou acho que 3 ou 4 e morreu. Assim, infelizmente. Essa overdose de vírus. E é sempre bom estar atento, né, gente? Porque a gente não sabe quando vamos estar enfrentando. 10 anos de idade, não está esperando a juventude. Não, infelizmente mostrou lá no Brasil esses dias um caso que crianças jovens, não só viciadas nessas drogas, mas mesmo em álcool.
Crianças assim de 8, 9, 10 anos de idade já viciados em drogas e cola quando é menor de rua. Jovem, entrar na juventude, você já pega tarde. Infelizmente. Então tem que estar muito atento mesmo. Né? E são sinais sempre importantes para a gente estar. Né? E mesmo identificar aqui, né? Vem conversar, tem que estar. Como diz o jovem, tem que estar ligado. Então vamos quebrar um pouco, vamos falar sobre entrevistas com crianças. Bom, não sendo aconselhável entrevistar crianças abaixo de 7 anos de idade, pelo fato de ser a partir daí, em regra e de acordo com pesquisas, que a pessoa começa a abrir os caminhos de sua personalidade, demonstrando mais claramente suas tendências. Deve o entrevistador ter em mente as seguintes premissas. A primeira é a liberdade de expressão. O entrevistador deve dar total liberdade de expressão à criança, permitindo que ela sinta um amigo à sua frente. Deve inspirar-lhe confiança. Estimular a liberdade. O entrevistador, além de deixá-la bem à vontade para que fale abertamente, deve dirigir algumas perguntas sugestivas para a sua idade. Alcançar a compreensão. O entrevistador deve ter o cuidado com a linguagem, procurando falar de modo a ser entendido pela criança, evitando termos difíceis e dúbios, né, que dê duplo sentido. Orientar os pais. O entrevistador, sabendo que o envolvimento da criança, em regra, vem dos pais e do ambiente familiar, deve orientar os pais sobre como proceder. Então, que tipo de perguntas a gente pode estar fazendo, né, para a criança? Qual a sua idade? Você pode até saber, mas pergunta. Né? Qual o dia de seu aniversário? Que série está cursando? Qual a matéria de que mais gosta? Quem ajuda você nas lições de casa? Quem é o seu melhor amigo na escola? Qual é o nome do seu professor ou professora? Qual a profissão que pretende ter? Quantos irmãos você tem? Você dorme cedo? Tem sonhos? A que horas você levanta? Qual a marca da pasta de dentes que você usa? Sabe fazer preces ou rezar? Quem te ensinou? Você reza antes de dormir? Gosta de esporte? Por qual time você torce? Gosta de passeios? Vai sempre passear? Quais os programas de televisão que você assiste? Gosta de animais? De quais? Gosta de brincar? Qual o seu brinquedo favorito? O que você acha do Papai Noel? Etc, etc. Deu para vocês perceberem essas perguntas? Qual é o sentido delas? Ali há dois sentidos que se busca nessas perguntas, né? E que o entrevistador tem que estar atento. Primeiro é ter o padrão de comportamento da criança. E segundo, ter um padrão de quem influencia essa criança, no lar dela e fora do lar. Então esse é o objetivo das perguntas. E através desse conjunto de perguntas é que você vai receber as indicações precisas disso. Que tipo, se vocês olharem ali, né? Se ele não... Eu achei interessante ali, qual a marca de pasta de dente você usa? Né? Para que saber qual é a marca? Né? Você vai ver qual é o padrão de higiene que essa criança tem. Né? Porque somente se for criança pequena, né? É tudo relaxado, né? Se a mãe não ficar no pé, não lava a cara, não escova os dentes, não penteia o cabelo, e aí você vai ter. Ah, não, nem sei, nem escova o dente direito. Então você vai ter um padrão, mas isso não quer dizer que a criança também seja relaxada. Mas isso quer dizer como é a conduta da mãe, da família, com relação àquela criança. Se já ensinam disciplina para aquela criança. Então vocês percebem como pode ser amplo as respostas que você pode obter com uma pergunta simples dessa? Essas perguntas são ainda em relação... Então, isso é uma criança com tendência suicida? Não. Aqui nós já... Né, no início eu falei, nós vamos ver tal, e depois, para amenizar, nós vamos falar das crianças. Então, nós falamos dos suicidas, fechou o assunto. Depois nós falamos dos... Não, antes das drogas, de quem perdeu membros da família. Fechou o assunto. Aí nós fomos falar das pessoas viciadas em drogas. Fechou o assunto. Agora nós estamos falando de crianças.
São 4. Associei suicídio com drogas também. Okay. São 4 temas diferentes e que nós estamos colocando num dia só. Não é? Mas não é criança suicida, nem drogado suicida, nem perdeu um parente que quer se suicidar também para ir se encontrar com ele. São assuntos. Mas como as crianças chegariam até o atendimento fraterno? Vamos dar um exemplo da mãe que já não aguenta mais a criança que é hiperativa ou tudo mais e que vem... Seria a mãe. Não, porque eu pensei que até a própria criança, por exemplo, se tivesse na evangelização ou comentasse com alguém... Mas até às vezes o evangelizador pode perceber alguma coisa e conduzir. Porque a criança dificilmente vai tomar a iniciativa de, por livre vontade, vir para a entrevista. Que talvez o evangelizador... Alguém vai estar trazendo. Até isso é importante, é uma resposta importante. Quem trouxe a criança para cá? Foi a iniciativa da mãe? Foi a iniciativa do evangelizador? Ou foi o vizinho que não aguenta mais aquela peste perto de casa e manda ele vir para cá na marra? Você tem que ver. Né? Tudo isso. Então é o conjunto. Né? Então aí sempre... uma coisa que eu acho muito interessante do que a gente vem aprendendo aqui com este material é a gente conseguir enxergar o que não está aparente. Esse é o grande tema, né, da gente estar aqui. Um bom entrevistador é aquele que ouve o silêncio ou que ouve, né, o que a pessoa está respondendo além da resposta que ele deu. Então essa é a grande jogada. Desculpa, Marcos. Mas é que surgiu uma pergunta na minha cabeça. Por exemplo, seria assim, ético, seria legal se a pessoa, por exemplo, o evangelizador lá fora, né, trabalhando com as crianças, vendo que uma criança tem um problema, né, seria assim, ético ela encaminhar essa criança diretamente para uma entrevista? Não. Essa evangelizadora, ela teria que conversar com o pai ou com a mãe dessa criança para ver até que ponto a percepção dela ela é coerente com a percepção que o pai e a mãe têm. E se ela perceber que a percepção dela é diferente do pai e da mãe, ela conversar com eles, né, no sentido de, com muito tato, estar... Porque às vezes é muito complicado, né? Porque tem muita mãe e muito pai que não se nega a enxergar o filho. Né? Então é muito complicado. Né? E normalmente o filho do outro é que é sempre pior do que o dele, que influencia ele. Né? Então ele sempre é a transferência do problema. Né? Então é preciso muito tato. Mas é muito importante que o evangelizador tenha percepção disso. Né? E que converse com o pai e com a mãe, não acusando o filho nem nada disso, mas através também dessa mesma técnica, né, procurar ir ouvindo, né, de acordo com perguntas que ela vai fazendo, né, ela vai ter, por exemplo, ela conversa com a criança. Né, você reza antes de dormir? Não, lá em casa minha mãe nunca me ensinou isso, eu nunca vi minha mãe rezando. Então você já vai tirando conclusões não só da criança, mas da influência que ela está tendo da mãe, né? E como é que é lá? Não, lá em casa, antes de dormir, em vez de a gente rezar, é um mau quebra-pau. Meu pai briga com a minha mãe, aí eu me escondo no quarto, porque eu não gosto de ver. Então você já vai tirando um panorama da coisa. Então, e aí é que você vai conversar com a mãe. E se você perceber que há uma deficiência no casal... Aí você vai primeiro convidar a mãe para ir fazer a entrevista, não é? Mas você percebendo que é uma relação, porque ela está criança, mas é um espírito, não é? Se você percebe, ou mesmo o entrevistador percebe que há ali uma relação de dois espíritos que são conflitentes, né? Não há por que não entrevistar a mãe e a criança, não é? Porque aí você vai ampliar muito mais o seu horizonte e ter... Muitas vezes, assim, alguns problemas que as crianças carregam, né, é uma deficiência educacional. Da educação dos pais, né? Mas, assim, no sentido, assim, de excesso de brigas, sabe, e às vezes os adultos, eles não expõem isso.
né? Uma coisa assim, às escondidas. Mas ele expõe. Né? E a criança acaba expondo. Então, uma situação bem crítica. Mas é por isso que é uma postura, né, mais uma vez, né, você fazer a entrevista de maneira em que, mesmo que o problema não seja exposto, você tem condições de ter a resposta do que o problema existe. Porque muitas vezes a negação, a forma como a pessoa nega aquele problema, é como se ela dissesse: há o problema, mas eu não quero enfrentá-lo, eu não quero enxergá-lo. Isso é uma resposta. E você tem que ter a sensibilidade para perceber isso. Também tem que ter a sensibilidade de não expor a criança como se fosse ela a delatora dos fatos. Com certeza. E sempre tem em mente que o objetivo da entrevista é orientar, não é? Estar propiciando meios para que a pessoa descubra o seu próprio caminho, não é? Então você vai sugerir caminhos para ela, mas ela é que vai optar por qual caminho ela vai querer seguir, e que muitas vezes pode ser totalmente contrário àquilo que você, né? E nós temos que ter a paciência né, e a caridade suficiente para entender de que, se ela não está pronta ainda para cumprir aquilo que eu acho que seria útil para ela, né, eu vou rezar muito para que ela possa despertar e retornar aqui, e retornar antes que o problema se torne muito mais grave, para que você possa ajudar. Mas não há outra coisa. A gente não pode obrigar as pessoas a se reformarem. Eu só estava pensando assim no caso da exposição da criança. É muito delicado, né? Com essas perguntas, podemos avaliar como a criança está sendo ajudada pelos pais, professores, e qual o seu relacionamento com o meio ambiente. No que se refere ao grau de envolvimento da criança, conseguimos detectar e avaliar, de acordo com o seu comportamento individual, pelos detalhes das respostas e também pelas informações que os pais venham fornecer. Se for preciso dar uma orientação à criança, devemos contar-lhes histórias que encontramos em vários livros especializados e que estejam conforme o seu grau de desenvolvimento. Nas histórias, devemos mostrar o lado positivo das coisas e a responsabilidade de cada um no encaminhamento e na melhoria de sua vida, sempre respeitando o semelhante. Ok? Sim? E aí, vamos trabalhar um pouco mais o tema? Oi. Eu tenho algumas perguntinhas. Vamos lá. A primeira delas é naquele... Quando você falou que tem aquela pessoa que gosta de chamar atenção. Eu já tinha te feito essa pergunta antes. A pessoa gosta de chamar atenção. Às vezes tentou várias vezes o suicídio, tomando remédio, mas não quis propriamente suicidar. E a gente acaba falando, não vai fazer nada. E uma hora ela erra na dose. Uma hora ela erra na dose, acontece. Até onde que vai a nossa culpa nisso aí? Assim, a gente negligenciou a ajuda. Até onde que vai a nossa culpa nesse... É muito complicado, né? Para a gente ter um padrão para definir isso, né? Porque a nossa culpa vai dentro da nossa consciência, né? Porque se você, mesmo que você seja bastante evoluído e tentou tudo que você podia, a gente tem a tendência a sempre achar que não fez o suficiente, né? Mas a gente tem que ter o bom senso, né? De que se você fez o que você podia, você tem que respeitar de certa forma o livre-arbítrio daquela pessoa, né? E procurar trabalhar sempre positivamente. E nós espíritas, nós temos que ter em mente, né? Se essa pessoa cometeu o suicídio, não é o fim, pelo contrário, é o início de um novo ciclo, e um ciclo complicado. Então o teu trabalho não encerrou, né? Se você acha que você não fez tudo o que era possível até o momento em que ela cometeu o suicídio, então que você se fortaleça para você continuar fazendo agora muito mais depois que ela cometeu o suicídio, porque o suicídio não foi o fim, pelo contrário, né? Aí você tem muito o que fazer para estar auxiliando.
E ela vai precisar muito de ajuda. E como a Maura colocou, uma prece verdadeira que você faça dá momentos, instantes de serenidade para aquele espírito, onde ele tem a capacidade de conscientemente pensar no que ele fez. E são esses pequenos espaços que ele vai ter, que aí, quando você ora, de certa forma você cria uma cúpula de proteção para esse espírito em sofrimento, e ele tem um espaçozinho para ele raciocinar. Porque, infelizmente, no caso do suicida, é muito... Né, o André Luiz nos narra, né, que eles ficavam ali o tempo todo e ele não tinha folga, dia, noite, aquilo ficava ali atarentando a vida dele. Então, a oração que você faz cria uma cúpula, nem que seja por poucos segundos, mas que ele tem tempo para ser ele mesmo e pensar e começar a fazer o caminho de volta. E começar a ter condições de se melhorar para ver o auxílio daqueles que estão ali do lado dele e que são especializados nisso. Isso é muito importante. E no caso dos suicidas, a gente também tem que levar em consideração que pode ter uma obsessão profunda do lado com certeza. Do espírito, né? É. E aí nós... possessão. E aí, quanto mais verdadeira for a nossa prece e quanto mais empenhado é o nosso trabalho em ajudá-lo, o obsessor vai ser também beneficiado. E aí o trabalho é duplo, né? Nós vamos estar beneficiando a dois, ao invés de um só. Quando eu soube que a Cristina tinha se suicidado, a primeira coisa que eu fiz, repito, foi falar com a Elza. E depois a Elza comentou que quando ela foi de uma certa forma resgatada, ela veio toda a turma junto. Ela ainda estava confusa, mas foram vários que foram junto. Ela não estava sozinha. Uhum. Porque mesmo aqueles que a gente diz, né, que estão ali, que estão zombando e que estão... depende da situação de cada um, o resgate pode ser coletivo. Muitas pessoas que estão ali em situações semelhantes, porque, como a gente fala, né, quem sofre não gosta de sofrer sozinho. Então ele vai atazanar os outros para que sofram o que ele está sofrendo. Porque a mente doentia, infelizmente, é assim muitas vezes. Né? Então eles se juntam em bandos, né, para estar ali aliviando o seu sofrimento, provocando o sofrimento nos outros. Porque eles acreditam que assim eles aliviam o sofrimento deles. E é um erro muito grande, porque isso não traz alívio. Não é? Eu queria falar o que o Deni está falando, porque, Deni, eu penso que se uma pessoa tentou suicídio uma vez, falou que ia suicidar a segunda vez, não deu e não suicidou, não deu certo. É um problema dela, mas se nós estamos ali participando disso, de certa forma nós podemos fazer alguma coisa. Tem um porquê da gente estar envolvida nisso. E o que nós temos que saber é que o que a gente puder fazer, a gente não pode descansar. Nós não podemos ser levianos de pensar assim, ficar preocupada com esse irmão, não, que toda hora fala que vai suicidar e nunca suicida. Aí vem só dar trabalho a gente que vai para o hospital e coisa assim. Tá. Não cabe a gente fazer esse tipo de brincadeira, esse tipo de julgamento. É uma coisa séria e tem que ser olhada com seriedade, eu penso. Se estiver errado, você fala. Sempre buscar dentro da buscar a paciência, a calma, que não é fácil quando você está dia a dia com essa pessoa, isso não é fácil, mas buscar o máximo disso, com a ajuda da casa espírita, você vai conseguindo um equilíbrio seu para estar com essa pessoa e orientando, dentro do possível, é claro, e você vai. Aí, se ela vir a dar cabo à vida, você naturalmente vai estar tranquilo. Se você não fizer dessa forma, não tomar como responsabilidade também sua, a hora que ela desencarnar, você vai estar aí vem o peso na consciência, certo? Mas se você realmente fizer assim, buscar ir além do que você imagina que você é capaz de conviver com uma pessoa desse jeito, porque não é fácil, não.
Você conviver com pessoas Então, em desequilíbrio, uma pessoa buscando esse tipo de coisa, não é fácil não. só para continuar um pouquinho o assunto, aproveitar o tema, então o melhor caminho é a instrução da pessoa. E também para continuar, igual a gente vê, tem muito caso igual o André Luiz, ele nem sabia que ele tinha suicidado, né? Por causa da bebida, da droga. E ao nosso redor a gente está vendo isso todo dia. Pessoas que tá suicidando devagarzinho e não tem essa noção. Como que a gente lidar com essas pessoas? É válido a gente estar insistindo em dar uma instrução, ou a gente deve sempre esperar a pessoa procurar um apoio? Como é que fica? Nós temos que ter uma sensibilidade para não nos tornarmos uma pessoa chata, né? Ser amigo, ser... Tem que ser, sempre nas oportunidades adequadas, né, você procurar transmitir conceitos e valores positivos para aquela pessoa, né? Não adianta também ser o chato, né? Mas estar ali, sempre que surgir uma oportunidade boa, né, de uma forma bem relaxada, assim, relaxada que eu digo, bem tranquila, né, de uma forma bem dentro do contexto, né, você ir jogando as ideias de valores morais mais adequados para que essa pessoa possa ir refletindo. Porque, gente, é muito importante a gente ter em mente, nós não mudamos ninguém. Nós não temos a capacidade de mudar ninguém. O que nós podemos é ajudar as pessoas a encontrarem os seus caminhos. Então, o que nós nunca podemos desistir é de estar procurando mostrar o caminho às pessoas. Principalmente com o nosso exemplo, com uma forma de você viver aquilo que você acredita. É o melhor exemplo que você pode estar dando à pessoa. E eles vão percebendo isso com o tempo, né? E vão querer saber o porquê daquilo, e aí, devagarzinho, a gente vai mostrando os valores reais para a pessoa. Então, a gente não tem que se preocupar em mudar as pessoas. Mude a você mesmo. Seja verdadeiro, seja fiel ao que você acredita. De forma alegre e tranquila, sem forçar a barra de nada. Porque você agindo assim, tenha em mente que você é muito mais eficaz do que você ficar martelando, como diria a minha avó, martelando em ferro frio. Não adianta. Você entende? Tem que aquecer para poder você moldar o ferro. Se ele não for o fogo, não molda. Então não adianta. Então qual é a melhor maneira? É você viver o que você acredita. Mas viver não de uma forma obsessiva, né? Você pode mostrar que você pode ser uma pessoa com religiosidade, mas ser uma pessoa que pode frequentar qualquer local, porque não é o local que vai te afetar. Porque você é você em qualquer local. Então, que você pode estar num bar sem estar envolvido pelo ambiente negativo do bar. Que você pode até tomar um copo de vinho, mas sem que você fique preso à bebida e joguete na mão de espíritos obsessores. Que você pode ser alegre e divertir-se sem precisar de avançar o que a tua consciência diz. Você entende? Que você pode sair para namorar, para bagunçar, para se divertir, mas que você tem um limite muito claro, né, do que é o racional, né, e o que não vai lhe prejudicar a você e nem ao próximo. E você fazendo isso, você vai influenciar as outras pessoas. Né? Porque a gente não precisa, sabe, ter aquele rigor que o Jesus condenava muito, que era o fariseu, né? Que tinha um rigor extremo, mas só para fora, que para dentro era terrível, né? Então nós temos que ser coerentes. E você agindo assim, você vai influenciar as pessoas. Tenha certeza disso. Sabe? É ser verdadeiro e viver aquilo que você acredita. Porque quando você é assim, a palavra que você fala tem um peso muito maior. E as pessoas vão dar muito mais ouvido ao que você fala. Você entende? E aí é que nós somos mais eficazes. Porque a gente é verdadeiro. E não há outro caminho. E tem muitos espíritas também, chatos, fanáticos, que, sabe, pode tudo ali. Que tudo é espírito, que nós não temos culpa de nada, né? Tudo é os espíritos obsessores que nos levam a fazer. Não é? Mas tem muito espírito que é assim, né? Pisa na bola direto e fala que são os espíritos. Ah, não, são os espíritos. Transfere a culpa para o espírito, né? Tudo isso aí, mas quando a gente convive, quando a pessoa convive, a gente tem que entender
que quando nós estamos convivendo com uma pessoa em desequilíbrio, a gente imaginar o que a família está tendo. Então a gente fala assim, a família dessa pessoa não tem paciência. Aí aquele programa que fala, leva para você. Leva para você. Eu quero saber se a gente tem condição. Então a gente tem que se colocar também um pouquinho no lugar da família, no lugar das pessoas que estão mais próximas daquela pessoa. Porque, gente, não é fácil lidar. Imagina uma família lidar com um membro viciado em droga, que não tem hora para nada, que não tem limite. Isso é muito triste. Não, então a gente nos colocar um pouquinho do lado da família. E uma coisa que nós temos que ter muito em mente, gente, sabe? Isso é fundamental para a gente ter em mente, sabe? Primeiro, nós não podemos desistir das pessoas. E nós temos que ter em mente que, como nós estávamos falando aqui, que nós não temos a capacidade de modificar aquela pessoa. Não é possível você modificar a pessoa. Não é? Mas quando eu digo não desistir, é que a gente nunca perca a oportunidade de mostrar que há um outro caminho diferente daquele que a pessoa está seguindo. E um dos erros que a Maura colocou aqui e me fez lembrar disso, um dos erros piores que a gente pode cometer é quando a pessoa se torna difícil, a gente abandonar. Aí é a hora que a gente mais precisa estar do lado dela. Sabe? Então, se a pessoa não nos ouve, se tudo que a gente tenta, né, e isso eu digo até dentro da casa espírita, sabe? Porque nós temos o hábito, às vezes, né, não digo todos nós, eu estou falando por mim aqui, né, de quando uma coisa, né, um comportamento de uma pessoa se torna diferente daquilo que eu esperava dela, o que eu faço? Eu desisto dessa pessoa. Eu falo, deixa ela para lá porque não vai mudar mesmo, né? E é o pior erro que a gente está fazendo. Aí é a hora que a gente tinha que mais se aproximar dessa pessoa para ajudá-la. Porque Jesus foi criticado por isso, né? Jesus foi muito criticado porque ele andava com prostitutas, ele andava com doentes, ele andava com loucos, ele andava com pessoas que eram excluídas, né? E ele dizia muito claramente, não são os sãos que precisam de médico. E ele veio para isso. Então nós temos que ter isso em mente. Se eu considero uma pessoa doente, aí é que ela precisa de mim. E não é eu evitando-a, ou eu chegar e que a gente tem o hábito, né, de falar, a gente fala, não entende, então deixa para lá, né? Talvez seja um erro muito grave que a gente está cometendo. Porque talvez seja nessa hora que essa pessoa mais precisa da gente. E nós não podemos excluir. Né? Se a gente acha, né, porque mesmo nós não fugimos, às vezes, da regra, né, de julgar que aquela pessoa está obsediada. Né? E aí, se a pessoa está obsediada, aí a gente fala, não, deixa que o plano espiritual se vira lá, porque não, nós temos a obrigação de fazer o nosso lado aqui e o plano espiritual faz o dele lá. Porque se eu vejo que uma pessoa está em problemas, é a hora de eu estar junto dela. Porque amar ao próximo como a ti mesmo. Né? E essa era a regra que Jesus utilizava. Por isso que ele fez tanto. Porque amar ao próximo é você se colocar no lugar da pessoa. Né? É você estar junto com ela como se fosse, como você queria que ela estivesse junto com você. Então isso é a regra que Jesus nos ensinou. E isso é muito importante a gente ter sempre em mente. Fala, Luiz. Não, só queria falar uma frase que eu uso muito essa frase, até me ame mais quando eu menos mereço. Exatamente. É verdade. Porque é muito fácil a gente amar quando a pessoa está ali do lado, ou família, ou esposa, entendeu? Quando está tudo bem, mas quando está no problema, que você... Então, sabe, igual o Chico falou nesse livro, que o Emmanuel, que uma mulher, né, bateu no rosto dele, porque ele não pôde atender imediatamente. Aí o Emmanuel apareceu para ele e falou assim, ok, você tem a razão, mas ela tem a necessidade. Então, a gente tem que entender a necessidade das pessoas também. E não achar, a nossa razão é muito diferente das outras razões, né, cada um. Então, se colocar naquele lugar que, graças a Deus, se hoje a gente puder estar auxiliando, porque ser auxiliado, né? Você está naquela posição. Então, a gente sempre tem que colocar o outro, claro. Tem uma frase do Chico, né, que ele diz, né, que ele fala
Se uma pessoa faz uma coisa que te ofende demais, que te magoa demais, né? Pense que podia ser muito pior. Que podia você ser a pessoa que está ofendendo. Se você está sendo ofendido, veja que mudança e que maravilha que é. Porque até pouco tempo atrás, eram nós que estávamos ofendendo e nem tínhamos consciência disso. Então nós já progredimos muito, então vamos ajudar. Lá em São Paulo, tinha um dirigente espiritual lá que ele recebia uma entidade e a casa sempre tinha problema com os médios. Aí um dia ele chegou e fez uma prece e falou assim: eu não tenho os melhores médios, mas eu tenho os melhores que eu consegui. E aquele que tem a dificuldade, que gosta da fofoca, que gosta de ver a conclusão, é aquele que precisa de trabalhar mais. Ele precisa de orar mais, ele precisa de ler mais, dar mais atividades para ele ler o Evangelho. E esse não pode ser esquecido. E por falar em esquecer, eu não esqueci que nós temos um exercício que ainda não foi entregue, tirando a Adriane que entregou. Então, para a próxima semana é este exercício que nós temos. Você se lembra de qual é? Uma pergunta para a pessoa como ela está. Exatamente. E qual é o objetivo dessa pergunta? De novo, gente, né? Eu gostaria de deixar muito claro para vocês, né? É que vocês façam uma pergunta para qualquer pessoa. Como é que você está? Está tudo bem? E aí ouça a resposta da pessoa. E depois você analise. Será que a resposta que ela deu é realmente o que ela está sentindo? Vocês entenderam? Porque muitas vezes você chega para uma pessoa e fala: e aí, está tudo bem? E a pessoa responde no automático: tá tudo bem. Mas pela forma como ela responde, você sente que não está tudo bem. Então, é esse o exercício que eu gostaria que vocês fizessem, né? A Adriane, foi muito legal o exercício que ela fez, porque ela pegou isso direitinho, né? Então, ela fez essa pergunta e ela recebeu uma resposta, e ela, quando fez a reflexão, ela percebeu que o problema era muito mais grave do que a resposta diz. E aí, através da reflexão, ela pôde tirar uma série de diretrizes para analisar e agir com relação ao problema. Tá certo, Adriano? E isso é o exercício. É a gente fazer a pergunta e perceber a resposta da pessoa. Porque é isso que nós vamos defrontar muitas vezes na atividade de entrevista. Porque, vou falar uma coisa para vocês, invariavelmente, quem está passando por um problema, ela tem dois caminhos. Ou ela vai exagerar o problema, porque ela gosta de se pôr na posição de vítima, e ela vai tornar o problema muito maior do que ele é, ou ela vai procurar mascarar o problema. E aí ela não quer nem falar sobre o problema. Ela não quer nem... É a fuga extrema que ela tem por ela se sentir incapaz de resolver o problema. Então, é a síndrome do avestruz. Vocês conhecem o avestruz, né? Avestruz, quando tem um problema, o que ele faz? Ele enfia a cabeça no buraco, porque ele acha que se ele não vê o problema não existe. Então é isso. Então é isso que eu queria que vocês conseguissem desenvolver durante a semana. Sabe, chegassem para uma pessoa da vida de vocês e fizesse a pergunta e sentisse a resposta da pessoa. E veja se a resposta é coerente com o que ela está sentindo. Vamos abrir os sentidos. E vamos procurar ouvir o silêncio, vamos procurar ver como é que a pessoa responde. E aí, tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá tudo bem? Não tá. Então aí vocês vão procurar trabalhar isso e procurar ver o que está acontecendo. Porque isso é fundamental para nós sermos um entrevistador eficaz. Combinado? Vamos trazer para a próxima semana? Fazer um sacrifício aí de fazer um exercício bastante legal. É isso aí. Então nós
terminamos por hoje. E a semana que vem é o último. Ok? Obrigado.